Esta é uma história de batalhas implacáveis, de confrontos dramáticos e de uma luta ancestral pela sobrevivência. Uma história sobre a tribo Sam e sua épica resistência em uma das paisagens mais inóspitas e desafiadoras da Terra. Na ponta ocidental do continente africano, onde os Sam vagavam como espíritos livres por um dos desertos mais áridos e belos do mundo. Em um ambiente onde o calor é implacável e a água é um tesouro escasso, eles encontraram uma maneira de viver da terra caçando e coletando, extraindo cada migalha de sustento de um território implacável. Para eles, a natureza não era apenas um lar, mas um campo de batalha constante. O selvagem é caracterizado como vizinhança e a vida se torna uma guerra diária. O perigo espreitava em cada sombra e os Sam eram obrigados a lutar para proteger sua existência de predadores vorazes que também chamavam aquele território de lar. Em um lugar até onde mesmo a água você precisa dividir com os animais, toda a regra começa a ser quebrada e a harmonia dá lugar a conflitos diários. Essa não é apenas uma história de sobrevivência em uma terra sem piedade. É um testemunho da resistência e da tenacidade que transcende eras. É a prova viva de que o nosso espírito é indomável e que o ser humano é tão selvagem quanto os animais. Nessa saga você verá sobre uma tribo antiga que desvendou os segredos do deserto e o transformou de inimigo mortal em aliado e reinou sobre os animais mais perigosos da África. Então já deixe seu like e se ainda não é inscrito, considere se inscrever aqui no canal. É de graça e ainda nos ajuda a chegar a 500 mil inscritos. Deixe seu like e vamos ao vídeo. O nordeste da Namíbia guarda um segredo nas suas vastas e isoladas planícies. É aqui que, por séculos, os Juhoanci-San, um dos grupos linguísticos mais antigos e enigmáticos do continente africano, fizeram dessa terra sua morada. Nascidos como caçadores e coletores, esses habitantes ancestrais caminharam livremente pelo sul da África, conhecendo cada som, cada cheiro, cada trilha que cruzava o terreno árido e implacável. Mas o que acontece quando aqueles que eram livres como o vento são forçados a viver em confinamento? Nos tempos atuais, o avanço implacável do desenvolvimento e a invasão da modernidade os empurraram para um novo tipo de existência, que pouco se assemelha ao modo de vida de seus ancestrais. As conservas, como chamam as reservas onde agora são obrigados a viver, são gaiolas invisíveis que cercam o espírito daquele que um dia foram os verdadeiros donos da terra. Mas nem sempre foi assim, e é sobre isso que veremos hoje. Os San foram e sempre serão caçadores. A sua vida em um passado não muito distante não era presa, mas sim livre, como nômades dominadores do seu ambiente. Nesses tempos gloriosos, eles viviam das frutas selvagens que brotavam das profundezas da terra e da carne dos animais que caçavam. Em um tempo onde o território africano era uma tapeçaria vibrante de vida, dos predadores ferozes ao gado doméstico, os San caminhavam sem medo. Para eles, um animal era apenas isso, um animal. Não havia distinções entre o selvagem e o doméstico. Cada criatura era vista como uma possível presa, uma fonte de alimento vital. Suas vidas estavam intrinsecamente conectadas à terra e aos frutos selvagens que dela brotam. Havia um fruto selvagem em particular, um presente da terra que transcendia a simples nutrição. Em tempos de seca, quando os poços de água desapareciam e a terra rachava sob o calor brutal, este fruto se tornava a diferença entre sucumbir ou não. Ele não apenas alimentava, mas saciava a sede de quem a consumia. Os cactos do deserto são considerados os alimentos mais valiosos de todos. Sem ele, não seria possível sobreviver. Além disso, existem algumas frutas raras que permanecem vivas em tempos de seca, e encontrá-las é um teste que os Sans dominam há gerações. No vasto e imprevisível deserto, saber para onde se dirigir é uma habilidade que define o destino de um caçador. Encontrar o caminho certo não é uma questão de sorte, mas de um conhecimento profundo e inato da terra.
Os caçadores aprendem a ler as pegadas como um livro aberto, identificando a que animal pertencem e para onde estão indo. Mas o verdadeiro desafio está em interpretar essas pegadas para encontrar os pontos de água. Além dos humanos, os animais também decifram esse código invisível, e mais cedo ou mais tarde seus caminhos acabam se cruzando. Quando chega o momento de caçar, cada detalhe conta. O primeiro passo é garantir que o vento não esteja a seu favor. Aproximar-se de um animal com o vento a seu favor significa que o cheiro do caçador viajará diretamente até ele, alertando-o para o perigo e fazendo-o fugir em questão de segundos. Mas aproximar-se contra o vento é uma arte que os San dominam como ninguém. E assim que eles escolhem seu caminho, movendo-se como sombras silenciosas, invisíveis ao nariz aguçado da sua presa. Uma vez que estejam na posição perfeita, aproximando-se contra o vento, eles conseguem se infiltrar na presença dos animais sem serem detectados. E neste ponto algo curioso acontece. Mesmo que os animais vejam os caçadores, eles hesitam em fugir. Em vez disso, os observam com um olhar fixo e curioso, tentando entender que tipo de criatura está à sua frente. Para os animais, o desconhecido é intrigante, até que o seu cheiro seja captado. E é nesse momento crucial que o jogo muda. É o ponto de ruptura onde o instinto de sobrevivência toma conta, tanto dos humanos quanto do animal. Alguns animais finalmente decidem escapar, outros ficam hipnotizados e seu último movimento é a queda quando a lança do Sam atravessa seu corpo. Assim, a dança da caça entre espécies distintas continua no deserto. Um balé entre predador e presa que remonta aos primórdios da humanidade, mostrando que o homem ainda está no topo da cadeia alimentar. Ele domina, é ele quem reina. Após uma captura bem sucedida, os San mergulham em um ritual ancestral, onde a sobrevivência e a celebração se entrelaçam de forma indissociável. O caçador retorna ao acampamento, mas a carcaça permanece escondida, guardada pelos segredos do deserto. Ao chegar, ele convoca a sua família e juntos eles se movem, carregando consigo toda a sua existência para aquele novo lugar. Ali, ao lado da caça abatida, eles fazem sua nova morada, transformando o local do abate no epicentro da sua vida. Um lar temporário, enquanto houver carne para alimentar seus corpos e espíritos. Depois do sol nascer algumas vezes, o ciclo recomeça. Enquanto as crianças ainda sonham, outros já estão em movimento, como engrenagens bem ajustadas de uma máquina ancestral. A seca chegou. E os San estão prontos para escavar o solo em busca das preciosas frutas selvagens, que completarão a refeição e garantirão a energia para o dia que se inicia. Cactos serão recolhidos e usados como parte essencial da nutrição. A cada manhã há uma coreografia silenciosa de tarefas. As mulheres dividem-se em grupos caminhando pela vastidão em busca de frutas e raízes que só os olhos treinados conseguem detectar. Os que ficam para trás têm suas próprias missões: preparar o acampamento, amaciar peles de animais que se transformarão em roupas e cobertores para noites frias que espreitam o horizonte. Os homens se voltam para suas armas de caça, em um costume meticuloso de preparação e precisão. Eles não conhecem mais nada, eles não têm interesse em coisas maiores, a rotina os basta. Afinal, a maior ambição agora é permanecer vivo. Mas o maior segredo da caçada está no preparo do veneno, uma tarefa que exige paciência, conhecimento e mão firme. O deserto esconde muitas coisas, entre elas raízes mortais, que servem como maldição para alguns e bênção para outros. Primeiro, os ingredientes são coletados e extraídos da terra com o mesmo respeito e intensidade que se caça um animal. O veneno então é preparado com muita atenção, espalhado nas pontas das flechas que em breve trarão sustento à tribo. Quando a flecha e a lança atravessam o couro de um animal selvagem, ela penetra como uma maldição final para a presa. Mas graças ao veneno que tira a vida sem contaminar a carne, os Sans são abençoados pelos deuses com um alimento tão procurado. Há também armas mais simples,
porém engenhosa, usada para caçar lebres. O caçador, de joelhos no solo, fica ali por horas, hipnotizado pela brisa do vento e ao mesmo tempo atento a qualquer pequeno movimento ao seu redor, aguardando aquele puxão sutil que significa que a lebre foi capturada. E então, num instante, o ciclo da vida dança novamente, quando a presa é pega para nutrir outro tipo de vida, a vida humana. Este foi por muito tempo um mundo de ritos e tradições, onde cada ação carrega o peso de séculos de sabedoria. Um mundo que nos convida a refletir sobre a resiliência, resistência e adaptabilidade da humanidade, sobre a importância de respeitar e preservar as culturas que, como a dos Sans, enriquecem nosso planeta com sua história e conhecimento selvagem. Assim, ao explorarmos essas tradições incríveis, somos lembrados de que, apesar de nossas diferenças, há uma unidade na diversidade. Que possamos espalhar essa mensagem de respeito e lembrarmos que nós humanos somos iguais em essência e ancestralidade. A verdade é que mesmo em meio à modernidade contemporânea, a natureza selvagem ainda existe dentro de nós. Se essa jornada te fez refletir ao menos um pouco, então deixe seu like e se ainda não é inscrito, se inscreva. Aproveite e maratona nosso conteúdo. Obrigado por assistir. Fui!